Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha aqui em nosso canal do YouTube, o canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. É um prazer chegar até você, até a sua casa, onde você estiver agora, levando assim este momento de adoração ao Senhor e a palavra de Deus para a sua vida. Queremos agradecer a sua presença, a sua participação, a sua companhia neste momento, e o nosso desejo é que esta hora seja abençoada para você e para toda a sua família. Quando pensamos na Igreja do Senhor Jesus, pensamos em um ambiente formado por pessoas amorosas, cheias de comunhão, cheias de unidade. Mas não apenas um amor, comunhão e unidade que fique dentro da igreja, no contexto apenas da vida cristã, mas que transborde para todos aqueles que estão ao nosso redor, dentro e fora da igreja. E é exatamente por isso que o amor é a marca distintiva principal do nosso Deus e é a marca que deve existir em todo aquele que crê e confessa Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. E é exatamente por isso que a palavra do Senhor, lá em Romanos 12, nos traz uma importante recomendação que eu quero destacar para você nessa manhã, neste início de culto, neste início de uma nova semana. A palavra do Senhor nos diz assim, Romanos 12, versos 9 e 10. O amor seja sem fingimento. O amor seja sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esta é a ordem do Senhor, o nosso Deus. Que o nosso amor seja verdadeiro. É que devemos abominar o mal e nos apegar com todas as forças ao bem, aquilo que é bom, aquilo que expressa a bondade de Deus em nossa vida e nosso coração. E que o nosso amor deve ser de coração, isto é, um amor de verdade, uns para com os outros, com amor fraternal. Preferindo, aí é dando a vez, não é isso? Dando ao outro a própria vez, em honra, porque isso mostra o verdadeiro amor. Que o Senhor nosso Deus, ao longo dessa manhã, desta nova semana, nos dê plena capacidade, pela sua presença em nosso coração, de manifestarmos e vivermos este amor que Ele já colocou no meu e no seu coração, quando Cristo Jesus tornou-se o nosso Salvador e o nosso Senhor. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe ao longo deste culto? Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado por esta manhã, por este novo domingo, pela nova semana que o Senhor está nos concedendo, por este culto. Fale ao nosso coração, continue agindo em nossas vidas, esclarece o nosso coração e, ó Pai amado, que o Teu Espírito possa trabalhar o nosso coração de uma tal maneira que o Teu amor, o amor plantado pelo Senhor em nosso coração, possa sobressair, não apenas entre aqueles que confessam Jesus, mas, sobretudo, entre aqueles que precisam conhecer o verdadeiro amor, o amor do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória, porque a tua graça
é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Oh Deus, tu és o meu Deus forte, meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Teu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Os meus lábios te louvam. Muito bom dia, meus irmãos. Como é que vocês passaram a semana? Espero que tenham passado bem. Vamos dar continuidade às lições da EBD, hoje com a lição de número 7, intitulada Comunhão resiste ao distanciamento, e foi escrita pelo pastor Alexandre Abrantes Santana, e tem como texto base Efésios capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 6, que eu lerei agora. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. A unidade é um elemento fundamental na igreja. Em outras palavras, a comunhão é essencial para a vida de uma igreja. A comunhão é criada por Deus e ela é demonstrada pelo relacionamento entre os irmãos em Cristo. Por exemplo, numa conversa informal, num momento de compartilhar pedidos de oração, orar juntos, estudar juntos a Bíblia, cantar juntos, poder cultuar ao Senhor juntos, ouvir a pregação da palavra do Senhor juntos, participar de atividades comuns, chorar juntos também, ter atividades sociais juntos, enfim, muitas coisas sendo feitas juntos. Mas, durante esse período de pandemia, nós ficamos separados e não pudemos realizar muitas atividades juntos. Aliás, não pudemos realizar praticamente nenhuma atividade. A igreja voltou recentemente a realizar o culto da manhã com a participação e a presença de alguns irmãos. Agora, é possível, a pergunta é importante, é possível estarmos em comunhão mesmo afastados, mesmo distantes?
Sim, é possível. Como isso é possível? Agora vamos analisar 3 aspectos da comunhão que pode ser vista, inclusive em termos de estarmos distantes. O primeiro aspecto é que comunhão é vital para a vida. O apóstolo Paulo estava preso ao escrever a carta aos Efésios. Estava privado de liberdade e de se relacionar normalmente com outras pessoas. Lendo essa carta e lendo as outras que ele escreveu, como Filipenses, nós percebemos que apesar dele estar sozinho, ele estava em comunhão com os irmãos, ele orava pelos irmãos e sentia que os irmãos também estavam junto com ele em oração. Ele não estava só. A comunhão é essencial, é básica para a vida da igreja. Veja que coisa interessante. Em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 3, portanto um pouquinho antes do texto que eu li há pouco, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse texto mostra que nós não temos que criar essa unidade, nós não temos que criar essa comunhão porque ela foi criada por Deus, mas nós temos que procurar manter a unidade. E como fazemos isso? Com humildade, com mansidão, no relacionamento de uns com os outros. Portanto, o relacionamento é vital para a vida e para a comunhão. Comunhão é essencial para a vida da igreja. Mas também no segundo aspecto, nós encontramos que comunhão é fruto da dependência. E o apóstolo Paulo, principalmente em 1 Coríntios 12, faz uma analogia uma comparação entre o corpo humano e a igreja. Lá ele fala a respeito de órgãos do corpo humano. E no versículo 27 de 1 Coríntios 12, ele diz: vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vamos imaginar o seguinte: para você correr, você precisa ter os seus pés bem firmados, as suas pernas precisam ter uma velocidade adequada, você precisa movimentar os braços para que o seu corpo fique equilibrado e, ao mesmo tempo, você precisa respirar e os seus pulmões precisam funcionar adequadamente. O corpo humano funciona um membro ligado ao outro e dependendo um do outro. Na igreja, também. Nós todos temos talentos e dons, somos colocados no corpo de Cristo para fazermos a sua obra em equipe, direcionados pelo cabeça que é Cristo, a fim de termos êxito em nossa comunhão. Vou contar uma situação, vejam só, para que você receba essa lição na sua casa, por exemplo, gravada, aconteceu o seguinte: olha o processo todo. Há algum tempo atrás, a diretoria da igreja decidiu que as lições da EBD poderiam ser gravadas e transmitidas online. Muito bem. Então, o pastor Roberto falou comigo para eu preparar a lição, eu preparei a lição e gravei essa lição. Estavam comigo gravando essa lição a Bianca e a Karen. Elas estavam trabalhando, cuidando dos detalhes da gravação. Mas terminada a gravação, elas mandaram para o Douglas fazer a edição, até que fosse transmitida para chegar até você. Veja, um dependendo do outro para que o trabalho fosse executado. É assim na Igreja de Jesus Cristo. Comunhão é fruto de dependência um do outro. Mas o terceiro aspecto da comunhão é que comunhão é presença mesmo na ausência. No texto que eu li inicialmente, Efésios 4:6, diz: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós, e sua atuação através de nós, não há comunhão. Veja, os discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, ressuscitado, e foi para a presença de Deus, eles tiveram a comunhão, a presença
de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo neles. E eles se relacionaram para que a obra de Deus fosse executada, tanto em Jerusalém e depois, com o decorrer do tempo, em diversas partes do mundo. A comunhão com os irmãos vai além das reuniões no templo ou nas casas, porque se estamos em comunhão com Jesus, estaremos em comunhão com os irmãos. Espero que o isolamento e o fique em casa tenham colaborado para você e eu valorizarmos mais os nossos familiares e os irmãos em Cristo. E aí eu faço para você a seguinte pergunta. Nesse período, você telefonou e orou por algum irmão ou alguma irmã que estava enfrentando alguma necessidade? Nesse período, você compartilhou com alguém uma situação difícil que você estava enfrentando durante esse período de pandemia? Se olharmos para Cristo e tivermos comunhão com Ele, olharemos para os irmãos a fim de ajudarmos em suas necessidades. Agora, para pensarmos e agirmos. O que você está disposto a fazer ou disposta a fazer para preservar a comunhão? O que você precisa fazer, o que você está disposto a executar para que a comunhão na Igreja de Jesus Cristo seja preservada, tanto no templo como fora dele? Segundo, como você acha que as pessoas, isto é, os irmãos em Cristo, veem você? Como você se vê? Você é uma pessoa mais fechada, que acha que não deve compartilhar as coisas com ninguém? Ou você é o tipo de pessoa que tem algumas pessoas com quem você pode compartilhar alguma necessidade para que as pessoas possam orar e acompanhar a sua vida nesse momento difícil que você enfrenta? Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Tem pessoas que acham que são autossuficientes, não dependem de ninguém. Mas no corpo de Cristo, nós dependemos uns dos outros. E a quarta pergunta: a presença de Cristo está sendo reproduzida em nós e através de nós perante os de fora? Nós olhamos para Atos capítulo 2, do versículo 42 a 47, que os cristãos lá em Jerusalém tinham uma vida tão incomum, uns ajudavam os outros, que isso causou um impacto muito grande perante a sociedade. E o texto bíblico diz que dia a dia o Senhor ia acrescentando os salvos, porque eles viam os cristãos com simpatia. Como é que as pessoas estão vendo a nossa igreja? Como é que eles estão vendo o nosso relacionamento, o amor em Cristo de uns para com os outros? Que Deus possa abençoar para que venhamos a colocar em prática esta lição. A minha oração é que Deus abençoe a você nessa próxima semana e vamos continuar com certeza sendo abençoados através do culto de hoje. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar falando sobre missões nacionais. E missões nacionais esse ano tem como tema a frase: porque Ele me amou. Porque Deus nos amou, nós podemos amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo não significa somente amar, mas significa também multiplicar, orar e repartir. E hoje nós vamos falar sobre oração. A gente já está acostumado a ver oração e a falar de oração o tempo todo, porque nós estamos sempre orando. E orar quer dizer o quê? Quer dizer falar com Deus. Quando a gente ora, quando a gente fecha os nossos olhos e pensa em Deus, a gente está falando com Ele. A gente está explicando para Ele o que a gente está pedindo, a gente está agradecendo pelas coisas que Ele fez pela gente. É exatamente o momento que a gente tem para conversar com Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe como a gente deve orar? Olha, não precisa ficar preocupado, porque eu tenho uma coisa muito legal para te dizer. Jesus já nos ensinou como a gente deve orar. Pois é, teve uma vez
que Jesus estava no topo de um monte e ele estava ensinando para várias pessoas. E nesse dia, ele falou sobre muitas coisas importantes. E uma dessas coisas foi sobre a oração. E então, lá na Bíblia está escrito como que ele disse que a gente deve orar, como que ele nos ensinou a orar. E é assim a oração. Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita, aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Essa oração de Jesus é muito bonita, não é mesmo? E olha, ele está nos ensinando exatamente as coisas que a gente precisa falar na nossa oração. Primeiro de tudo, ele começa falando: Pai nosso que estás nos céus, que todos saibam que o teu nome é santo. Ele começa louvando e engrandecendo o nome de Deus, falando para todo mundo: ele é santo. E eu quero que todas as pessoas saibam o quão santo ele é. Depois, ele pede para que seja feita a vontade de Deus, porque Jesus sabia que a vontade de Deus é o melhor para a gente. A gente diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é a melhor coisa que nós podemos querer para a nossa vida. Depois, Jesus pede para que Deus nos dê o nosso alimento de cada dia, que nós devemos também pedir, colocar para Deus quais são as nossas necessidades, quais são as coisas que nós precisamos, que Ele também vai nos responder. Então, Jesus também pede para Deus nos perdoar pelas coisas de errado que nós fizemos. Mas Ele também lembra que nós devemos também perdoar as pessoas que nos fazem mal. Não adianta a gente ficar só pedindo perdão a Deus, mas a gente também não perdoar a pessoa que está do nosso lado, não é verdade? Jesus também ele pede para que Deus não nos deixe ser tentados, não deixe que a gente sinta aquela vontade de pecar. Pede para que Deus nos proteja, para que a gente não peque mais. E por último, ele fala mais uma vez: Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Ele mais uma vez louva o nome de Deus e fala para todo mundo o quão poderoso, o quão magnífico ele é. E isso é só uma receitinha de oração. Não quer dizer que a gente tem que só repetir ela. A nossa oração tem que ser algo que vem do nosso coração, que a gente quer falar com Deus. Mas é importante a gente lembrar de não ficar só: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não adianta a gente ficar só pedindo. A gente tem também que agradecer. Agradecer pelas coisas boas que Deus faz pela gente. Que é tudo. Tudo que acontece na nossa vida é porque Deus deixou, é porque Deus quis. Quando nós acordamos e tem um dia bonito de sol, nós devemos agradecer a Deus. Quando tem um dia um pouquinho mais escuro com chuva, nós também devemos agradecer a Deus. Devemos agradecer a Ele por todas as coisas que Ele nos faz. E depois também podemos pedir a Ele os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Então, já que nós aprendemos um pouquinho mais sobre a oração, o nosso desafio dessa semana é orar. Orar pelos nossos missionários. Os missionários que estão no Brasil, que estão por todo o mundo. Os missionários, eles passam por momentos bem difíceis quando eles estão falando de Jesus para as outras pessoas. Tem pessoas que não querem saber, que ofendem eles, que maltratam eles. Eles sofrem bastante e por isso eles precisam muito da nossa oração. Nós temos que estar, não só essa semana, mas durante todo o ano, orando por eles, pedindo para que Deus dê forças aos nossos missionários para eles continuarem falando de Jesus para as outras pessoas. Então, já que falamos tanto sobre oração, vamos fazer a nossa agora? Fecha o olho e pensa em Deus.
Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigado por todas as coisas boas que o Senhor faz nas nossas vidas. Obrigada porque nós podemos estar aprendendo um pouquinho mais sobre a Tua Palavra hoje. Eu venho te pedir pelos nossos missionários, os missionários que estão no Brasil e que estão em todo o mundo. Que o Senhor possa estar dando forças e capacitando a cada um deles para que eles possam continuar falando de Jesus para as pessoas. Te peço também por cada criança que está assistindo a essa aula, a esse cultinho. Que o Senhor esteja abençoando a cada uma delas e que elas possam também ser pequenos missionários e elas possam falar de Jesus para as pessoas que estão perto delas, Senhor. Te peço pelo restante do nosso culto. Fique conosco. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, crianças. Até o próximo domingo. Tchau! Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor, amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. No sertão, na cidade, crianças estão precisando de paz, salvação e perdão. Não conhecem Jesus, nunca ouviram falar do amor diferente, capaz de salvar. Quero ser a criança que vai ajudar a contar o seu plano de amor. Porque Ele me amou, quero a todos falar, anunciar e viver pra Jesus divulgar. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Amo, multiplico, oro e reparto. 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 Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor.
tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Ó ti, Senhor, a ti eu vou clamar. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar.
Quero agradecer a você que tem participado com seus dízimos e suas ofertas da obra realizada pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Com as ofertas e com os dízimos, a obra do Senhor é mantida aqui e até os confins da terra. Com a participação da Igreja nos eventos e nos projetos evangelísticos realizados aqui em nosso país, nas terras africanas, na Europa, em outros lugares da terra e até os confins do mundo. E o nosso desejo é que cada oferta possa ser utilizada para a glória do Senhor, com responsabilidade, com amor, com o desejo de fazermos sempre o melhor para o nosso Deus. Então, estamos disponibilizando para você o nosso banco, a nossa agência, a nossa conta e também o CNPJ de nossa igreja, para que você possa fazer os depósitos e as transferências pelo seu aplicativo. Também você tem em sua tela o QR Code. Com essas informações, você pode aproximar o seu celular e, desta maneira, obter as informações bancárias da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Nós agradecemos a sua participação, que, com toda certeza, ajuda a levar o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. Que Deus o abençoe de uma maneira toda especial. Amém. Esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida traz.
O que é uma igreja acolhedora? O que é uma igreja acolhedora? Quero nessa manhã refletir com você no texto da palavra do Senhor, que nos ensina, que nos mostra, que fala de uma maneira mais próxima o que poderíamos entender por ser acolhedor. A nossa igreja, a Igreja Batista Memorial de Teresópolis, tem como seu lema principal ser uma igreja acolhedora. Mas cabe a pergunta, o que é ser acolhedor? O que é ser, portanto, uma igreja acolhedora? Precisamos então, para clarear um pouco mais essa visão, esse entendimento, essa ideia, precisamos então ir ao dicionário. E o dicionário então nos diz o seguinte, que acolhedor é oferecer, acolher é oferecer refúgio, proteção, conforto, abrigar, amparar. É o mesmo que dar hospitalidade, é o mesmo que alojar. Isso começa a clarear, começa a ajudar a entender melhor o que significa acolher. Mas quando pensamos em ser acolhedor ou ser uma igreja acolhedora, então vamos um pouco mais além. E a partir daí nós entendemos que acolhedor ou acolhedora aponta para quem oferece bom acolhimento, hospitaleiro ou ainda aconchegante. Esta é a ideia. À luz do dicionário, temos condições então de entender um pouco melhor o que é ser acolhedor, o que é ser uma pessoa que acolhe e, portanto, nos projeta para a ideia do ser uma igreja acolhedora. Mas para que isso fique ainda mais claro, para que isso fique ainda mais fácil de compreender, nada melhor do que um exemplo. Na verdade, nada melhor do que exemplificarmos. E não há lugar onde possamos encontrar exemplo melhor do que nas Escrituras, na palavra do Senhor. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção para o texto da palavra de Deus, texto que você conhece, e um texto que no qual nós vamos debruçar nessa manhã, e que fala, nos ensina sobre o que é ser, na verdade, acolhedor. E o texto se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. A conhecida parábola chamada Parábola do Bom Samaritano. Vamos ao texto da palavra do Senhor? Diz assim a palavra do nosso Deus. Lucas capítulo 10, a partir do 25, a palavra do Senhor nos diz assim. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocar Jesus à prova disse, Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você lê? Ele lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão de assaltantes que o roubaram. E depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse, cuida dele. Quando voltar, te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse, vai e faze o mesmo. Querido, querida, nesse texto nós encontramos diversas lições. Eu vou pensar algumas delas para você nesse espaço, de uma forma objetiva, porém, acredito que clara. E nesse texto nós encontramos então um bom exemplo do que é na realidade ser acolhedor, do que é na realidade ser alguém que tem um coração que acolhe. E consequentemente isso serve de exemplo para a igreja como um todo, para a igreja que se declara acolhedora, para a igreja que quer se tornar
acolhedora ou ainda mais acolhedora. Então, quando olhamos para esse texto, nós aprendemos algumas verdades. É que acolher, em primeiro lugar, é se aproximar de quem precisa. Acolher é se aproximar de quem precisa. Isso é interessante. No texto, o Senhor Jesus está respondendo a uma pergunta capciosa, que não é uma pergunta tão sincera assim, mas o texto fala que aquele doutor da lei estava colocando Jesus à prova. Estava querendo pegar Jesus, né, em algum ensino que ele não pudesse assim trazer, que ele não pudesse oferecer uma solução. Mas Jesus, né, com a sua sabedoria, ele então propõe uma história para explicar a respeito do amor, da prática, da verdadeira prática das Escrituras de Deus, para ensinar quem é o próximo, enfim. O Senhor propõe uma história. Ele fala de um homem que estava indo para Jerusalém, de Jerusalém para Jericó. E ele então sofre um assalto, algo tão comum, infelizmente, nos dias de hoje. E nós sabemos que quando os assaltantes chegam, tudo pode acontecer. E aconteceu com aquele homem, que ele foi assaltado, levaram as coisas dele, mas não deixaram de manifestar a sua maldade, a maldade existente no coração daqueles que se prestam a cometer crimes, roubos, assaltos, e que nem sempre vêm apenas para tirar o bem material, mas até mesmo, se possível, a vida. Eles roubam o que aquele homem tem de material, mas o espancam, machucam aquele homem e o deixam quase morto no caminho. Pois bem, aquele homem está caído ali e o Senhor Jesus diz que por acaso passou um sacerdote. Aquele sacerdote, entretanto, olhou de longe e, olha, foi embora, né? Passou ao longe, passou de largo em algumas traduções. Também, da mesma sorte, passou ali um levita, né? O sacerdote, né? Um homem da religião, o levita, da mesma maneira. Aliás, até hoje em dia, né, muitos usam a expressão levita, né, não tanto de uma forma não tão precisa, né, mas vamos dizer assim, passou primeiro um líder religioso, depois passou um músico, né, um cantor gospel, né, alguém, né, um instrumentista habilidoso, e ele então passa por ali, olha aquele quadro, ó, passa também longe ou passa de largo também. Mas o texto diz que passou também um samaritano. Samaritanos eram rejeitados pelos judeus, eram considerados cidadãos de terceira, quarta categoria. Eram pessoas com as quais não valia a pena sequer falar, cumprimentar. Eram olhados de uma forma muito negativa e depreciativa. Este homem, no entanto, ele não passou de largo, ele se aproximou. E ele se aproximou porque viu que havia uma necessidade ali. Querido, a primeira manifestação de acolhimento é chegar perto, é se aproximar. É não passar de longe, não é passar ao largo, não é ver a necessidade e se afastar sem sequer verificar o que é possível fazer. Acolher é parte do princípio do desejo, do coração aberto para se aproximar daquele que necessita. Você tem se aproximado ou olhado de longe? Olhado de uma distância bastante segura, cômoda, confortável, o suficiente para você não precisar se envolver. Em segundo lugar, acolher é compreender, se compadecer de quem passa por alguma necessidade. Acolher é se compadecer de quem passa por alguma necessidade. Quando o texto fala que duas pessoas passaram ao largo, mostra que não houve compaixão. Eles não se compadeceram da necessidade daquele homem, da necessidade visível daquele homem. Mas o samaritano não, ele acolheu, porque ele se compadeceu. Seu coração doeu diante daquele quadro, daquela necessidade, e ele não só se aproximou, porque por uma questão de curiosidade, mas ele se aproximou porque o seu coração pediu que ele se aproximasse. O seu coração se compadeceu. Você tem se compadecido das pessoas? Se compadecido daqueles que precisam, daqueles que chegam, daqueles que passam, daqueles que estão por perto, daqueles que demonstram algum tipo de necessidade?
O coração daquele homem se compadeceu. Acolher é ter um coração compadecido, ou um coração capaz de se compadecer por aqueles que precisam da graça, da misericórdia, do amor de Deus, da sua ajuda, da sua capacidade em ajudar alguém. Mas não apenas isso, acolher é parar. Acolher é parar no caminho para atender a quem está caído. Aquele homem não apenas viu, não apenas se compadeceu, mas ele também se aproximou. Ele não só se aproximou, mas ele parou. Às vezes nos aproximamos, olhamos e vamos embora, não é isso? Mas aquele homem não. Ele viu, ele se compadeceu, ele se aproximou, aquele homem parou a sua caminhada, parou aquilo que ele estava fazendo, parou para ajudar. Querido, muitas vezes nós somos tão apressados que não queremos parar. Somos tão envolvidos nas nossas tarefas, vemos, sentimos dor, mas a nossa pressa é maior do que a dor que a compaixão coloca em nosso coração. Aquele homem parou, aquele homem desejou ajudar, aquele homem não apenas viu o quadro, mas ele parou para atender aquela pessoa que estava caída. Este é um exemplo de acolhimento. Acolhemos quando paramos. Acolhemos quando apertamos o freio e paramos para ver o que é possível fazer por aquele que está caído. Mas o texto também nos aponta que acolher é não ver barreiras de separação. Acolher é não ver barreiras de separação. Aquele homem não se preocupou em ser ele um samaritano e provavelmente aquele que estava caído ser um judeu. Teoricamente, se assim o fosse, e tudo indica que, na verdade, se tratava de um judeu que estava caído, o samaritano tinha todos os motivos para olhar e dizer assim: é um judeu. Eu não me dou com os judeus não se dão comigo. Por que eu vou ajudar? Por que eu vou parar aqui? Por que eu vou empreender tempo? Quantas vezes pensamos dessa maneira antes de oferecer o acolhimento? Perguntamos por que é que eu tenho que ajudar aquela pessoa se eu não gosto dela? Por que é que eu tenho que acolher aquela pessoa se eu não concordo com seus pensamentos? Por que é que eu tenho que acolher aquela pessoa se ela não é do grupo que eu faço parte? Por que é que eu tenho que acolher aquela pessoa se ela não é igual a mim? Se ela não pensa igual a mim? Se ela não vive igual a mim? Por que é que eu tenho que acolher alguém que é diferente? E aí o texto nos mostra que acolher é sim estender a mão sem olhar barreiras, sem permitir que barreiras criadas por nós mesmos prevaleçam, mas que o amor e a graça de Deus prevaleça em nossa vida. Aquele homem acolheu, não vendo nenhuma barreira que pudesse impedir a sua ação, a ação do seu coração em favor daquela vida que estava em necessidade. Mas acolher também aponta para uma outra realidade. Acolher é oferecer cuidados. Acolher é oferecer cuidados. Querido, aquele homem fez os curativos de emergência. Ele olhou, viu que a situação daquele homem era realmente muito grave. Então, no mesmo momento, ele fez ali os primeiros socorros. Colocou curativos, aplicou o remédio que ele tinha, vinho e azeite para estancar os ferimentos. Ele apresentou, ofereceu a primeira ajuda. Querido, tantas pessoas estão feridas pelo caminho. Tantas pessoas chegam às nossas igrejas feridas, precisando de primeiros socorros. Muitas pessoas passam por nós diariamente com a sua vida completamente machucada, precisando de alguém que ofereça os primeiros socorros, que coloque ataduras, remédios, que ajude a caminhar, que ajude a prosseguir, que possa ao menos resistir para que então possam receber um cuidado mais amplo. Aquele homem ofereceu os primeiros cuidados. Acolher é isso. Acolher é receber quem está ferido, é colocar os primeiros socorros ali em prática, as ataduras, os remédios para que os ferimentos possam começar a ser sarados, a serem curados e dessa maneira aquele ferido ser então recuperado. Acolher, portanto, é oferecer cuidados, mas acolher é também mudar os próprios planos. Mudar os próprios planos. O sacerdote viu o homem caído e disse assim: peraí, eu tenho um culto para ir, não posso perder tempo.
Talvez você pudesse, mas colocou o culto ali como uma desculpa para não parar. O levita, usando a interpretação do senso comum apenas, do levita nos dias de hoje, talvez o levita tenha dito assim: eu preciso tocar na minha banda, eu tenho uma apresentação para fazer, eu sou lá back vocal, não posso faltar, eu tenho que estar no ensaio, então não posso parar também, eu vou me embora. Aquele samaritano, com toda certeza, tinha a sua agenda. Ele não estava ali passeando simplesmente, não tinha nada que fazer, deixou andar pela estrada perigosa que ligava Jerusalém a Jericó, só por uma questão de esporte, de lazer. Não, ele também tinha a sua agenda, ele também tinha os seus compromissos, mas diante daquele quadro, ele muda completamente a sua agenda. E o texto diz que ele mudou a sua agenda naquele dia e no dia seguinte, porque ele passou a noite cuidando, velando, ajudando aquele homem que ele encontrou pelo caminho. Ele mudou completamente a sua agenda. Acolher é mudar a nossa agenda, sim. Acolher é mudar aquilo que nós estamos fazendo, sim. Acolher é deixar de lado aquilo que nós imaginamos ser o mais importante dos nossos compromissos naquela hora para atender aquela necessidade. Acolher não é dizer para quem está sendo acolhido: olha, você chega, mas faça aquilo que eu quero, faça aquilo no tempo que eu acho melhor, faça aquilo na hora que eu determinar. Não. Aquele que acolhe age dentro da necessidade. E a necessidade, muitas vezes, muda radicalmente a nossa agenda, como mudou a agenda daquele homem. Querido, se você quer ser acolhedor, igreja, se você quer ser acolhedora, mude a agenda. Esteja pronta para mudar a sua agenda, esteja pronta para flexionar a sua agenda dentro da necessidade que Deus apresenta diante dos seus olhos e ao seu coração. Acolher, portanto, é mudar, é ter a capacidade, a sensibilidade para mudar a agenda. Mas também acolher é ceder o lugar. É ceder o lugar. Aquele homem chega, vê o quadro, aplica os primeiros socorros, mas ele entende o seguinte: ele não pode ficar ali. Eu preciso levá-lo para outro lugar. Aquele homem tinha só o seu cavalo, a sua montaria. E o que ele faz? O texto diz que ele cede o seu lugar. Ele coloca aquele homem no lugar dele. Ele vai andando. E aquele homem ferido vai no seu lugar, vai na sua montaria. É coisa bonita. Acolher é ceder o lugar. Acolher é ceder espaço. Acolher é dizer: senta aqui, eu me aperto um pouco mais, mas você cabe, você tem que caber aqui. Ou eu fico em pé, mas você senta. Acolher é ceder o lugar. Às vezes nós nos agarramos, isso aqui é meu, sai para lá. Se você quer ser acolhido, então fique em pé aí, quando der você senta. Queremos muitas vezes ficar com aquilo que achamos que é nosso. Aquela montaria era do homem, podia pensar: eu vou andar, eu vou me cansar, poxa vida, eu já estou fazendo muito em tentar ajudar, ainda vou botar de novo. Sim, acolher é ceder o lugar. Acolher é entender que aquilo que temos é para ser colocado à disposição daqueles que precisam mais naquele momento. Talvez você esteja acolhendo com condição, acolhendo desde que não tenha que ocupar o meu lugar, acolhendo desde que não tenha que partilhar o meu espaço. Isso não é acolhimento. Isso não é acolhimento. O acolhimento está aqui, neste exemplo, do homem que cedeu a sua própria montaria. Mas ele fez mais. Acolher, ele nos dá o exemplo de acolher, é oferecer abrigo seguro também. Aquele homem sabia que aquele enfermo não podia ficar ali na estrada, coloca no seu próprio lugar, na sua própria montaria, e leva aquele homem para um hotel, para uma hospedaria. Ele sabia, provavelmente, que aquele lugar era seguro, possivelmente usava aquele lugar em algum momento na sua viagem, e ele leva aquele homem para um lugar seguro. Querido, acolher é oferecer segurança para aquele que está sendo acolhido. Acolher é oferecer, preparar um ambiente satisfatório para receber aquele que está sendo acolhido, a fim de que ele possa ser tratado, possa ser cuidado, possa ser curado e possa ter condições então de vencer aquela dura situação pela qual está passando. Acolher é oferecer ambiente seguro. A igreja tem sido um lugar seguro para aqueles que precisam, para aqueles que estão feridos, para aqueles que estão machucados, para aqueles que precisam de cuidados. Sim, a igreja precisa ser um lugar seguro,
onde as pessoas feridas possam ser recebidas, tratadas, cuidadas, curadas, para que possam também, no momento oportuno, ajudar, curar, cuidar de outras pessoas feridas encontradas pelo caminho. Acolher é oferecer abrigo seguro, mas acolher é também pagar o preço do acolhimento. Sim, aquele homem fez o que pôde, mas ele precisava seguir o seu caminho. No dia seguinte, o que ele faz? Bem, eu não posso mais, eu tenho a minha agenda também e eu preciso seguir caminho. Mas eu vou deixá-lo aqui nesta hospedaria. Ele falou com o hospedeiro: olha, eu já apresentei os primeiros socorros, o homem está aí, você sabe qual é a condição, a situação. Faça por ele tudo o que for necessário. Quando eu voltar, eu pago. Quando eu voltar, você pode me cobrar. Querido, aquele homem não apenas largou aquele ferido por lá. Quando ele acordar, ele vê com você como é que ele pode pagar. Não. Ele deixou os recursos e ele disse: aqui está. Ele foi roubado, foi assaltado, não tem nada. E ele não pode ficar de qualquer maneira aqui, então eu estou pagando. Aqui está algum dinheiro. E se as despesas forem maiores do que essa, quando eu voltar, eu pagarei. Querido, acolher implica um preço. Acolher implica investir, implica em gastar não apenas dinheiro, mas de nós mesmos, do nosso tempo, da nossa paciência, do nosso amor, do nosso empenho, da nossa perseverança. Acolher é investir tudo aquilo que somos e temos em favor daqueles que precisam ser acolhidos, curados, tratados, restaurados para a glória do Senhor. Acolher implica um preço e nem sempre estamos dispostos a pagar o preço. Estamos muito dispostos a receber, mas a dar só movidos pela graça do Senhor. E é exatamente este deve ser o motor que deve fazer a igreja funcionar. A graça do Senhor presente em nosso coração, movendo a nossa vida para que possamos então pagar o preço que for necessário para acolher. Repito, não apenas os nossos, aqueles que já estão dentro, não, quem já está dentro já está acolhido, mas em receber e acolher aqueles que precisam. E não apenas aqueles que chegam bonzinhos, não é isso, como muitas vezes nós gostamos, mas aqueles que estão feridos, machucados, caídos pelo caminho e que precisam ser cuidados, tratados e assim restaurados para a glória do Senhor. Mas eu quero terminar esta mensagem com este último destaque, né? Esse último destaque nos mostra que acolher é não se preocupar com méritos. Acolher é não se preocupar com méritos. Aquele homem disse tão somente o seguinte: olha, quando ele acordar, diga que um samaritano ajudou ele. Quando ele acordar, diga a ele que tem uma pessoa que está pagando e tal. Quando ele acordar, não, coloque no jornal, tire fotos, coloque no seu story, coloque nas suas redes sociais, eu ajudando, eu levantando ele, faz aqui um pequeno vídeo, né, mostrando que eu ajudei. Ou coisa. Não, a única preocupação dele foi com o bem-estar daquele homem, com a recuperação daquele homem, com a restauração daquele que estava caído pelo caminho. A única preocupação, a única recomendação que ele tem é: faça tudo o que você puder fazer. Faça tudo o que você puder fazer, gaste o que for necessário. Quando eu voltar, eu pago. Aquele homem não se preocupou com méritos. Às vezes estamos tão preocupados, não é isso, com méritos. Estamos tão preocupados em mostrar: eu fiz, né? Aqui a nossa igreja fez, né? Aqui quando as pessoas chegam é assim, assim. Estamos tão preocupados muitas vezes em fazer propaganda daquilo que Deus faz, né? Mas roubando de Deus aquilo, o mérito, tentando roubar de Deus o mérito, e muitas vezes esquecemos de fazer aquilo que realmente temos de fazer, que é andar nas boas obras que Deus já preparou para nós, a fim de que o nome dele seja glorificado. Acolher, meu irmão, minha irmã, você que me acompanha neste momento, acolher é não se preocupar com méritos, até porque a palavra de Deus já diz que Deus não esquece aquilo que fazemos. Então, se os homens lembram, já é o bastante, então não precisamos mais das recordações de Deus, mas precisamos sim que Deus lembre daquilo que temos feito. E Deus lembra daquilo que com sinceridade, com liberalidade, realizamos no seu nome. Querido, quando olhamos para esse texto, nós podemos então aprender um pouco mais do que é ser acolhedor
e, sobretudo, do que é ser uma igreja acolhedora. Nossa igreja tem sido acolhedora nestes termos? Você tem sido acolhedor nestes termos apresentados pela palavra de Deus? Eu quero desafiar você, querido, a sair de sua zona de conforto, a sair da sua zona de conforto do sacerdote e do levita e se colocar na condição do samaritano que verdadeiramente acolheu aquele que necessitava, do samaritano que verdadeiramente manifestou o verdadeiro amor. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã, orar pela igreja do Senhor Jesus e particularmente pela Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Querido Pai, neste momento, queremos pedir perdão, porque muitas vezes não temos sido acolhedores. Muitas vezes não temos colocado a Tua palavra em ação em nossas vidas e a tornado prática. Pedimos perdão por isso, mas pedimos também que o Senhor nos restaure, para que possamos então verdadeiramente expressar acolhimento e sermos uma igreja acolhedora. Quero pedir, ó Deus, pelos caídos pelo caminho, que o Senhor nos dê olhos, que o Senhor incomode o nosso coração, que o Senhor nos dê a capacidade de nos compadecermos e agirmos em favor daqueles que estão caídos pelo caminho, daqueles que estão próximos, que chegam, que passam, que possamos estender de fato a mão, fazendo tudo o que for possível para restaurar essas vidas. Sem olhar qualquer situação, sem olhar suas vidas, o que fazem, como fazem, mas olhando apenas para eles como sendo vidas que são amadas pelo Senhor, independente de como vivem, vidas que podem chegar à presença do Senhor, vidas que o Senhor quer salvar e transformar. Que este seja o nosso sentimento, o sentimento do Senhor, de alcançar a todas as pessoas, de transformar e abençoar vidas onde elas estiverem e como elas estiverem. Que a tua igreja, nessa preparação para o seu aniversário, possa ser de fato uma igreja acolhedora para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha em nosso canal, aqui o canal da Igreja Batista Memorial de Teresópolis, eu tenho um convite muito especial para você. No próximo final de semana, a Igreja Batista Memorial de Teresópolis completa 20 anos de organização. Teremos uma conferência virtual, teremos assim momentos de adoração, de louvor, de exaltação ao nosso Deus a partir da próxima sexta-feira. Então, a partir da próxima sexta-feira, nos dias 25, 26 e 27, sexta, sábado e domingo, a partir das 19 horas, estaremos adorando o nome do Senhor, ouvindo mensagens especiais, louvores, em comemoração aos 20 anos da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Teremos a presença do pastor Pedro Tessari, aqui de Teresópolis, teremos também o pastor Fernando Ecardi, do Rio de Janeiro, e teremos também o pastor Simvaldo Araújo, do Distrito Federal. Serão mensagens edificantes, cultos abençoadores, e eu quero convidar você e insistir para que você convide outras pessoas também, para juntos participarmos do 20º aniversário da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. 25, 26 e 27, sexta, sábado e domingo, quando estaremos assim celebrando este aniversário aqui em nosso canal do YouTube, Igreja Batista Memorial de Teresópolis. E Deus o abençoe. Celebre este aniversário conosco, é o nosso convite. Chegamos ao final do culto dessa manhã. Nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida ao longo deste domingo. Seja um ótimo domingo, um domingo feliz em família, em sua casa, juntamente com os seus queridos. Seja uma tarde abençoada, uma noite boa e na presença do Senhor. Às 19 horas, estamos de volta com o nosso culto, o culto vespertino. Então quero convidar você a que esteja conosco também hoje às 19 horas no culto da Igreja Batista Memorial de Teresópolis. Que você tenha um ótimo domingo, uma semana, uma abertura de semana abençoada e que o Senhor esteja com você. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por este momento de culto e adoração. Obrigado por Tua palavra, obrigado pelos louvores. Aplica tudo isso ao nosso coração e que ao longo deste domingo possamos experimentar
teu cuidado, tua companhia, tua bênção presente em nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a acolher como o Senhor deseja, pois essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.